Paz do Senhor para os amados irmãos. É um motivo de grande alegria poder estar aqui, para compartilhar mais um pouquinho, da palavra de Deus com os irmãos. Queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, lá em Salmos, no Salmo 1. Enquanto os irmãos procuram, é interessante que Salmo não tem capítulo, A gente vai estar entrando num seminário, mas o livro de Salmos é um conjunto de salmos. Então não seria nem correto dizer Salmo capítulo 1, mas o correto seria falar Salmo 1, Salmo 2, Salmo 43, E assim a gente vai aprendendo um pouco mais. A palavra que o nosso evangelista leu no início, me tocou tanto que eu falei, eu vou ler essa palavra. Claro que ela está dentro, da pregação que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos conduziu durante a semana. Mas vamos lê-la novamente, Está ali na versão Almeida Corrigida Fiel, até coloquei na versão idêntica. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mantenham as suas Bíblias abertas, como eu sempre gosto de falar, que nós vamos lê-la um pouquinho. Interessante que terça-feira eu deixei meu filho na escola, ele pega 7h10 lá em Cabo Frio, e aí já fazia um tempo que eu não vinha na consagração. Eu falei, não, eu vou na consagração. Tenho compromisso ali com o papel da secretaria, do seminário, mas eu vou lá e vou subir no finalzinho, pelo menos, da consagração, para ouvir a palavra, eu estarei lá. E aí eu cheguei na igreja um pouco cedo, aqui à frente da igreja, parei o carro na sombra, estacionei. Só que quando eu vinha de lá para cá, Deus foi me dando vários versículos na minha mente, e eu, quando estacionei o carro, eu peguei o celular, como eu faço de costume, e comecei a anotar os versículos. Não me preocupei nem de ir na Bíblia, pegar a referência, mas eu fui anotando todos os versículos ali numa sequência. E aí nós tivemos, uma reunião de ministério, e o início da reunião de ministério, o início todo da reunião de ministério, era exatamente a palavra que eu tinha escrito, inclusive com as frases principais. E aí o pastor Júnior até levantou, teve uma parte bem no início da reunião, e aí eu chamei ele no final da reunião, quando tudo tinha terminado, e eu falei, olha aqui, pastor, parece até que foi combinado, mas olha só, está aqui antes, está anotado antes. E eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre primícias. O que são primícias? O que significa honrar ao Senhor? Nós louvamos Ele hoje aqui, um hino que fala a Ele a glória, e repetimos várias vezes, glória, 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 e eu fui lá ver o significado da palavra glória. A palavra glória, ela significa exatamente louvor e honra. A palavra glória, no dicionário, não sou eu que estou falando, ela significa exatamente isso: grandeza, honra, orgulho. Então nós hoje aqui declaramos que ao Senhor é necessário ser dado toda a glória.
Não só é necessário dar glórias a Ele, mas somente a Ele. Então, glória é a mesma coisa que honra. Então, ao Senhor nós precisamos dar a nossa honra. E aí a gente volta para o tema da igreja, para o ano de 2025, prosperidade. E a gente vai lá na referência, já foi lida aqui várias vezes, mas por orientação do nosso pastor, nós vamos continuar lendo. E é interessante que lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a gente vê que Elias é orientado por Deus a ir até uma viúva. Essa viúva não morava dentro do território de Israel, já falamos sobre isso. E por que ele foi até lá? Ele foi até lá porque a terra estava passando por uma seca terrível. E por que a terra estava passando por essa seca? Porque Deus mandou Elias profetizar que não choveria, até que Elias falasse que iria chover. E foram 3 anos e meio desta forma, sem cair uma gota d'água. E quando a gente pensa em provisão de Deus, o que eu imaginaria? Eu, Erickson, eu imaginaria que Deus iria mandar Elias para uma pessoa com posses, com muito dinheiro, mas foi exatamente o contrário. Deus mandou Elias até uma viúva. E a palavra de Deus nos diz que quando ele chega à porta daquela cidade, ele vê aquela viúva, e o que ela estava fazendo? Catando gravetos, catando lenha. E Elias chega para ela e diz: me dê água. E ela foi lá e deu água. E ela falou assim: agora, ele falou, agora me dê algo de comer. E ele falou: mas meu senhor, eu tenho apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo na botija, eu estou catando essa lenha exatamente para isso, para fazer um bolo, para comer eu, comer meu filho, e assim nós aguardarmos a morte. E Elias chega para aquela mulher e fala o seguinte: não, faça o seguinte, não tenha medo, vá, prepare primeiro um pãozinho para mim, depois prepare para você e para o seu filho. E aí, eu já falei até sobre isso aqui, eu fico me perguntando se eu teria essa fé, se eu teria essa coragem. É interessante, né, que quando nós vamos numa festa, ou convidamos alguém para ir na nossa casa, geralmente nós damos o lugar mais importante, né, perto da cabeceira. Geralmente quem senta na cabeceira é o pai, né, é o homem daquela casa, é o ancião, é a pessoa de mais idade, de mais importância. Eu lembro que a família do meu pai era uma família tradicional, meu pai gostava muito de seguir essas regras, a irmã dele, minha tia, ainda é viva, ela segue mais ou menos essas regras, minha esposa já teve experiências desse tipo. E geralmente quando vem uma visita, o que nós fazemos para honrar aquela visita? Nós damos sempre o primeiro pedaço, o primeiro bocado para aquela pessoa. E é interessante que na Bíblia nós vemos várias passagens e que isso é cumprido. Nós estudamos recentemente o livro de Gênesis na Maratona Bíblica. Nós estamos estudando agora o livro de Êxodo, e nós vemos que naquela época a família patriarcal como era, eles cumpriam isso. A gente leu recentemente que José, quando ele estava como governador do Egito, os seus irmãos foram até ele. José não se declarou aos seus irmãos de imediato. Houve todo aquele processo que a gente já leu, a gente conhece, mas quando os irmãos dele voltaram por último, José fez um banquete. E o que a palavra de Deus nos diz? Que cada um sentou de acordo com a sua idade. Aqueles que eram mais velhos provavelmente sentavam mais perto da cabeceira, aqueles que eram mais novos, um pouco mais distantes. E a palavra de Deus nos diz, inclusive, que aquilo deixou os egípcios boquiabertos. Eles ficaram espantados,
Tamanha era o respeito daqueles jovens. O que é isso? Isto é honra. E quando Elias pede àquela mulher que ela prepare o primeiro bocado para ele, o primeiro bolo para ele estava fazendo duas coisas. Primeiro, ele estava pedindo aquela honra para ele como profeta de Deus. Segundo, ele estava testando a fé daquela mulher. Será que aquela mulher tivesse se negado a preparar aquele primeiro pãozinho para Elias? Será que ela teria vivido aquela bênção? Se nós continuarmos a leitura, nós vemos que a farinha da panela não acabaria, o azeite do jarro não faltaria, até o dia que o Senhor fizer chover na terra. E o que nós vemos? Logo no versículo seguinte. Versículo 15, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante, a Bíblia ainda está aberta? Durante poucos dias? Não, durante muitos dias. E talvez você chegue para mim e falar, mas isso é um caso isolado? Isso não acontece em outros textos da Bíblia? E eu quero falar para os irmãos, acontece sim. Muitas vezes, a única coisa que Deus nos pede é que nós o honremos. É que nós demos a nossa primícia para Ele, o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor. E é interessante que a gente faz isso na nossa casa. Quando vem a visita, quando vem um parente de longe, talvez aquele que esteja acostumado a estar na nossa casa, a gente já não faz mais isso, mas quando vem uma pessoa diferente, quando a gente recebe o pastor na nossa casa, a gente tira aquele talher, aquela louça que estava guardado lá, fazendo teia de aranha há muito tempo. O que é isto? Isto é honra. Se nós pegarmos a passagem de Caim e de Abel, nós vemos que Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor, está lá em Gênesis capítulo 4, e os dois têm o desejo no coração de preparar algo para o Senhor. A palavra diz no versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Está lá em Gênesis 4, versículo 3. Ele não fala a quantidade, ele não fala o fruto, ele não fala o que era, ele apenas diz, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas no versículo seguinte diz, Abel, por sua vez, trouxe das, os irmãos podem ler? Ele trouxe das, a Delcia falou que a garganta aqui fica seca e fica mesmo. Ele falou em quantidade alguma vez? Ele disse o fruto? Ele falou que carne foi, se foi picanha, se foi chuleta, se foi alcatra, se foi contrafilé? Não. Mas ele disse, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ele trouxe aquilo que havia de melhor, aquilo que ele havia colhido primeiro, aquilo que ele havia pego primeiro, o animal que ele havia matado primeiro, e ele ofereceu aquilo ao Senhor. E a palavra nos diz que o Senhor agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta, ele não se agradou. E aí, mais uma vez, eu recorro ao dicionário, o que significa primícias? Primícias significa primeiras coisas de uma série, começos, prelúdios, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos de um rebanho.
E aí talvez você pergunte, mas você tirou isso de um dicionário bíblico? Não, não foi. Eu tirei do dicionário Oxford. Não é um dicionário bíblico, isso é um dicionário do mundo, secular. E não para por aí. Primeiros lucros, primeiros livros escritos, primeiros emoções e sentimentos. Parte primeira de um despojo oferecido a uma divindade. É aquilo que nós pegamos primeiro, é aquilo que nós temos acesso primeiro. E aí eu gostaria de perguntar a você, onde está a sua prioridade? O que nós lemos lá em Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Agora mesmo estamos passando por uma maratona bíblica, não é fácil, estamos lendo o livro de Apocalipse. Quem está lendo o livro de Apocalipse? Não é não? É Êxodo, amém, glória a Deus, estamos lendo Apocalipse, provavelmente será o último livro, estamos lendo em ordem cronológica. E aí eu pergunto, é fácil? Não demanda nem muito tempo, 10, 15 minutos, mas meu Deus, como é difícil. E eu quero perguntar, quem tem conseguido? Não responda para mim, responda para si mesmo. Quem tem conseguido fazer essa leitura? Quem tem separado uma parte do seu tempo para buscar e meditar na lei do Senhor, conforme nós lemos lá em Salmos? E é interessante que prioridade não é a mesma coisa que exclusividade. O que é uma coisa exclusiva? É uma coisa que afeta a apenas uma pessoa, apenas um assunto. Por exemplo, quando a gente vai naquela fila do caixa lá, está tudo cheia, e tem assim, caixa prioritário, está vazio aquilo ali, eu posso ir naquela caixa? Eu, Erickson, posso ir lá? Posso. Por que eu posso? Porque é um caixa prioritário. O que isso significa? Se uma pessoa idosa, se uma pessoa grávida, uma mulher grávida, ou algumas outras circunstâncias, criança pequena, se ela chegar ali, o que eu, Erickson, tenho que fazer? Eu tenho que ceder o meu lugar, ir lá para trás. Agora, se fosse um caixa exclusivo, não, eu não poderia ir lá. Quem conhece o Açaí lá em Cabo Frio, sabe que existem caixas exclusivos para empresas. Quando você vai no caixa, é bem do lado esquerdo, assim, Eu, Erickson, não tenho empresa, eu posso ir lá? Não, eu não posso. E é muitas vezes que nós temos muitos afazeres a fazer, temos trabalho, temos que cuidar da nossa casa, nós não temos como dedicar todo o nosso tempo ao Senhor, para buscar a palavra, para estudar, para orar, para jejuar. Mas e a prioridade? Onde está a sua prioridade? Lá em 2 Samuel 24, diz que Davi, ele queria ofertar, fazer um sacrifício ao Senhor. E é interessante que ele vai até a eira de Araúna, e ele oferece a Araúna comprar aquela eira. E ele falou, não, o que é isso? Eu não posso vender para o Senhor, meu rei. Pega, toma aí, ela é sua. Está aqui o gado, está aqui a terra, você pode pegar os carros de boi, usar como lenha, pode oferecer o sacrifício. E o que Davi responde para ele? Ele responde, não, eu vou comprá-la de você, pelo valor que ela vale, pelo valor justo. Por quê? Porque eu não oferecerei ao meu Deus algo que não tenha me custado nada. Ele queria oferecer ao Senhor algo direto do coração dele, que havia custado algo a ele. Eu não tenho noção se aquele homem que vendeu tinha muitas posses. Talvez o valor daquela terra, daqueles bois, daqueles carros, não fizesse nenhuma diferença na riqueza daquele homem.
Davi, por sua vez, nós sabemos que era um homem afortunado, tinha dinheiro, tinha posses, com certeza aquele valor não faria diferença, ele não ficaria mais rico ou mais pobre. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria dar das suas primícias. Ele não queria dar das primícias de outrem, ele queria honrar a Deus com as suas primícias. Outra parte muito interessante que eu vejo está lá em Malaquias. A gente costuma ler muito Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas é interessante quando a gente vai lá no início de Malaquias, a gente vê qual era a real preocupação de Deus para com o seu povo. Lá em Malaquias 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Versículo 6, quem é que está falando? O Senhor, pela boca de Malaquias. Mas quem estava falando? O Senhor. Versículo 6, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. A minha versão talvez esteja um pouquinho diferente. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis um coxo ou um enfermo, isto não é mal? Ou o apresento ao teu governador, porventura ele terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que se a gente pular para o versículo 10, ele diz o seguinte, versículo 10, por favor. Quem há também entre vós, que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta nenhuma da vossa mão. A tradução que eu tenho aqui, ela é até um pouco mais clara, é a Nova Almeida atualizada. Ela diz assim, ó, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, que impedisse esse tipo de oferta. Por quê? Porque ele não iria aceitá-la. Por quê? Porque eles deixaram simplesmente de honrar ao Senhor. Eles deixaram simplesmente de entregar as suas primícias. Da mesma forma como fez Caim, pegou do fruto lá, colocou, talvez de qualquer maneira, a Bíblia não é clara. Nesse aqui ele já é, mas ele ofereceu algo que não era as primícias. E é interessante que nós vemos uma passagem, lá em Ageu, capítulo 2, em que também é muito utilizado hoje em dia, o versículo 8 que diz, minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas usam esse versículo simplesmente para falar que Deus é dono do ouro, da prata, e que nós, como servo deles, temos que viver do bom e do melhor. Temos que ter carro zero, casa na praia, casa no campo, fazer viagens. Mas se a gente for lá no início de Ageu, a gente vai ver que é exatamente o contrário. Naquele momento eles estavam oferecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor a pedra fundamental do templo que seria reconstruído. Aquele templo que foi idealizado por Davi, construído por Salomão, era um templo muito suntuoso, muito bonito,
tudo era feito de ouro, revestido de ouro, de prata, de metais preciosos, de pedra preciosa, de tecidos caros. Aquele templo, devido ao pecado do povo de Israel, havia sido destruído. Nabucodonosor sitiou a cidade, entrou, destruiu, queimou a fogo. Jerusalém ficou arrasada. E depois do decreto do rei Ciro, o povo começou a voltar, e Ageu estava lá para ajudar a reconstrução do templo. E quando eles estavam fazendo aquele lançamento da pedra fundamental, consagrando novamente aquele espaço ao Senhor, aqueles jovens que tinham menos de 70 anos, que não haviam conhecido o templo como ele era antes, eles estavam chorando, gritando de alegria. Porém, os anciãos, aqueles que tinham mais de 70 anos, eles estavam chorando de tristeza. Como é que pode, dentro da mesma situação, diante da mesma situação, a mesma experiência, eles estavam vendo o mesmo templo ser erguido? Por que que uns choravam de alegria e outros choravam de tristeza? Os que choravam de alegria não haviam conhecido a glória do templo anterior. E os que choravam de tristeza, os anciãos, os mais velhos, eles haviam visto como era o templo. E naquele momento não havia recursos suficientes para construir um templo da mesma forma como foi aquele anterior. Mas Deus chega através do profeta e diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidos as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar eu darei a paz. Se a gente for estudar um pouquinho da história, a gente vai ver que alguns anos depois, algo em torno de 400 anos depois, um pouquinho mais talvez, houve um homem chamado Herodes. Aquele mesmo Herodes que mandou matar as crianças lá em Judá. E esse homem, ele mandou fazer uma reforma naquele templo tão grande, mas foi uma coisa tão grande, que se escreveu a seguinte frase no Talmud, que é um livro sobre regras e práticas judaicas: quem não viu o templo de Herodes, nunca viu um belo prédio. E o comentarista desse estudo, ele diz o seguinte: a beleza desse prédio foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e levou os discípulos a Jesus a comentarem sobre o tamanho das pedras e a beleza da sua construção. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 1, Lucas capítulo 21, versículo 5. Mas apesar de toda essa pompa, de toda essa suntuosidade que foi o templo de Herodes, não era essa glória que Deus estava se referindo. A glória que ele estava se referindo é que o Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor às nossas vidas, que foi até o inferno, tomou as chaves do diabo, ele entraria naquele templo, e naquele momento se cumpriu a profecia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitas vezes nós ficamos esperando prosperidade como algo que os nossos olhos podem ver, também pode ser, mas a prosperidade maior que nós temos em nossas vidas não é essa. A nossa maior prosperidade é poder ter a oportunidade de fazer a obra do Senhor, de buscar, de meditar de dia e de noite na sua lei. Eu quero falar só mais um exemplo, sobre o exemplo da oferta da viúva.
Também é uma palavra muito utilizada nos cultos infantis. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele estava ali na frente do templo, olhando como as pessoas davam a sua oferta. É interessante que essa passagem, ela está em 2 evangelhos, no evangelho segundo escreveu Marcos, e no evangelho segundo escreveu Lucas. Mas Marcos, por incrível que pareça, ele ainda é mais específico. Ele diz, capítulo 12, versículo 41, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ele dizia que muitos ricos depositavam grandes quantias. E é interessante que um comentarista, que eu estava estudando, que eu estava lendo, ele falou que naquela época não havia nota, não havia cédulas. O dinheiro, ele era tão somente por meio de moedas. Imagina só, se a gente tivesse aqui o nosso gasofilácio, e aí viesse uma pessoa e lançasse um monte de moedas, o que isso faz? Barulho, não é? Então, eu fico até imaginando Jesus sentado de longe, e ele olhava aquilo ali, e provavelmente aquelas moedas chegavam até mesmo a fazer um barulho, não é? Imagino eu, penso eu, conjecturo eu, mas de repente aparece uma viúva, e essa viúva, ela lança apenas 2 moedinhas, e é interessante que estas moedas, conforme diz lá em Marcos, essas 2 moedas, elas correspondem a um quadrante, que era uma moeda que se chamava quadrante. E é interessante que abaixo do quadrante, abaixo dessa moeda, só tinha um tipo de moeda que valia menos que um quadrante. Ela tem até um nome diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Essa moeda, ela se chama lepton. E aí eu li um estudo que falava uma coisa muito interessante. Um quadrante, ele valia 1/64 de um denário. O que é 1/64? É você pegar 1 e dividir por 64. Por sua vez, na própria Bíblia fala, nos evangelhos falam, que um denário, ele correspondia a um trabalho assalariado de um homem por um dia. E aí eu peguei e fiz uma conta rápida, a gente costuma falar aquela conta de padaria, peguei o salário mínimo nacional, que até onde eu sei é R$ 1.518, pode ser que tenha algum estado que pague diferente, dividi ele por 21 dias úteis, que são a quantidade média de dias úteis no mês, deu R$ 72,29. Então esse seria hoje o salário, um dia de salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil. Só que aquela moeda, aquelas 2 moedas, elas não valiam isso, elas valiam 64 vezes menos que isso. Se você pegar 72,29 e dividir por 64, vai dar R$ 1,13. O que compra com R$ 1,13? Hoje em dia, nada. Você não compra um pacote de biscoito. Biscoito maisena, que é um dos mais baratos que tem por aí, lá em casa eu costumo fazer compra. Se você vê ele a menos de R$3, pode comprar que está barato. Ou seja, é mais do que o dobro do que aquela mulher ofertou naquele dia. Mas Jesus Cristo olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Como é que pode isso? Como é que ela lançou mais? Talvez aqueles vários homens ricos tenham lançado várias moedas, tenha feito muito barulho naquela caixa, mas aquela mulher lançou 2 moedinhas, R$1,13, mas ela lançou mais do que todos eles. E aí Jesus Cristo continua dizendo, porque todos eles deram daquilo que lhes sobejava, tudo aquilo que lhes sobrava, tudo aquilo que talvez eles não precisassem. Ela, porém,
Diante da sua pobreza, ela deu tudo aquilo que ela possuía, ela deu todo o seu sustento. Eu não sei como é que aquela mulher almoçou naquele dia, eu não sei dizer, a Bíblia não fala, mas essa mulher é um exemplo de honrar ao Senhor. Esta mulher é um exemplo de usar todo o seu amor, todo o seu coração, de utilizar o princípio das primícias. E aí a gente vai lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, ele diz: honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, e de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. É interessante que no Antigo Testamento, tudo que abria a madre, ele era consagrado ao Senhor. Tudo que abria a madre, até o primogênito, nasceu o primeiro filho de uma mulher, aquele homem ele era consagrado ao Senhor. E existia lá todo um processo de resgate. Está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, versículo 2: consagre-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como animais, ele é meu. Era uma prática lá da antiga lei, lá do Antigo Testamento. Mas eu quero ler com vocês agora Romanos capítulo 11, versículo 16. Pode colocar na tela, por favor? Romanos capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa toda a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem muito culto, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, conhecia a lei de trás para frente, de cima a baixo. E o que esse homem diz? Ele diz assim, honre ao Senhor teu Deus com as suas primícias. E é mais interessante que ele não fala só isso. Quando ele fala massa ali, tem até traduções que falam um pouco diferente, mas ele está se referindo ao trigo, ao que era usado para fazer a massa do pão. Honre ao Senhor teu Deus com as primícias da sua colheita. E o que isso acarreta na nossa vida? Acarreta que toda as demais, o que virá pela frente, o restante da sua colheita, toda ela será santa. Se for santa a raiz, onde fica a raiz da árvore, meus irmãos? Para cima ou para baixo? Quem já plantou aí alguma coisa? Algodão, feijão no algodão, amém? A raiz, ela cresce primeiro para onde? Para baixo. O que cresce primeiro? É o galho para cima? São as folhas? Não. As primícias de uma árvore são as raízes. Elas crescem para baixo. Se você santificar essas primícias, essas raízes, o que acontecerá? Os ramos também serão santos. Romanos 11, 16. O apóstolo Paulo, fazendo menção lá no Antigo Testamento, mas ele estava dizendo, olha, se você fizer isto também será verdade na sua vida. Honre ao Senhor com as suas primícias. Você está falando de dinheiro? Não, meu irmão, eu não estou falando simplesmente de dinheiro. Ele vai muito além. Honre ao Senhor com as primícias do seu tempo. Qual o tempo que você tira para ler a palavra de Deus? Será que é só aquele no fim do dia que os olhos já estão caindo? A gente trabalha o dia inteiro, anda, sai, vai no mercado, deixa o filho na escola, vai fazer compra, vai para o trabalho, volta, e aí no fim do dia você pega, não consegue ler, varão. Não consegue ler.
Mas será que todos os dias eu vou conseguir me dedicar ao Senhor e passar 2 horas estudando a palavra? Não. Todos os dias a gente não vai conseguir. Mas o que Deus quer de você? Ele quer tudo? Não. Ele quer que você o honre com as suas primícias, com o seu melhor. Será que nem um dia na semana você pode acordar mais cedo, ler um pouquinho a Bíblia, orar um pouquinho? Não precisa começar com 2, 3 horas de joelho, não. Vai de pouquinho, mas procure dar sempre ao Senhor o seu melhor. Tem vários versículos na palavra de Deus que dizem isso. Romanos capítulo 13, versículo 7, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Lucas 20, 24, mostra-me um denário. De quem é figura? Quem é que está lá nesse denário? Ah, é César. Então dai a César o que é de César. Contudo, dai a Deus o que é de Deus. O nosso Senhor, Ele não pede, em momento algum, que nós ficamos somente na leitura da palavra. Não, não é isso. Dai a César o que é de César. Nós temos que pagar os nossos impostos, temos que pagar as nossas contas, é o que ele falou ali. Mas dai a Deus o que é de Deus. E eu quero ler somente mais um versículo, e depois a gente parte para a conclusão. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E eu não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de esculturas. Meu irmão, se tem algo que Deus cobra de nós, é que nós devemos dar a glória e a honra somente ao nome dEle. E de que maneira nós fazemos isso? Nós fazemos isso ofertando a Ele as nossas primícias. Dedica ao Senhor a sua primícia. Honre ao Senhor com o seu tempo. Não somente quando sobra tempo. Os irmãos entenderam a diferença? Hoje eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo. Não. Dedique ao Senhor o seu tempo. Não somente quando sobra tempo. Não apenas aquela oração no fim do dia, aquela que a gente já está cansado. Essa tem que ser feita? Claro, mas não somente esta. Dedique seu tempo à leitura da palavra de Deus. Participe da maratona bíblica. Ainda há tempo, né? Quem não entrou, entra lá, pede para o pessoal da escola dominical inserir no grupo e começa a fazer leitura. Mas eu não li os anteriores. Lê o que está hoje, vai, 1, 2 versículos e vai correndo atrás do que não leu. E eu quero ler agora para concluir, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O nosso foco tem que estar aqui. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Porque tenha certeza, se você honrar ao Senhor com essa primícia, o azeite da panela não vai faltar. A farinha não irá acabar. Nós, quando ofertamos ao Senhor as primícias do fruto da terra, as primícias dos nossos animais, Deus, com certeza, Ele aceitará e se alegrará com nossas vidas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.